Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Pessoal, nessa aula iremos dar continuidade ao assunto de figuras geométricas. Nas aulas anteriores já trabalhamos a respeito do ponto, da reta e do plano. E nessa aula nós iremos falar dos seguintes conteúdos. Iremos trabalhar com as formas geométricas, tipo de figuras geométricas. Dentro dos tipos de figuras iremos trabalhar com as figuras planas e com as figuras não planas e também com os sólidos geométricos. Iremos trabalhar com os poliedros, os corpos redondos. Ok? Vamos dar início ao assunto. Formas geométricas. Tudo que nos rodeia lembra formas geométricas. Nesse momento, se você parar e der uma observada no ambiente que você está, você pode observar que todos os objetos que você vê vai lembrar alguma forma geométrica. Por exemplo, se você olhar para a sua TV, vai lembrar um retângulo. Se você olhar para o relógio na sua parede, vai lembrar um círculo. E dentre outros, se você olhar para o ventilador, vai lembrar um círculo. Se você olhar para o seu livro, vai lembrar um retângulo. E assim vai. Então, praticamente todas as coisas que a gente observa ao nosso redor lembra algum tipo de figura geométrica, alguma forma geométrica. Vivemos em um mundo de formas geométricas. Elas são as mais diversas e podem ser observadas nas artes, na natureza, nas construções e em várias outras coisas, em vários outros ambientes, em vários outros objetos. Vejamos aqui alguns exemplos. Se observarmos esses balões sobrevoando, esses balões lembram alguma forma geométrica. Se nós pegarmos e desenhar a forma geométrica desse balão, iremos ter uma figura mais ou menos assim. Meio que uma circunferência com um círculozinho no meio, algo desse tipo. Quando nós vemos essa outra figura, nós lembramos também de algumas formas geométricas. Por exemplo, esses dois prédios lembram a dois paralelepípedos, a dois cubos, mais ou menos desse tipo que você pode observar aí. Esses outros dois lembram a metade de uma circunferência. Se nós colocarmos o desenho, fica mais ou menos assim. E o outro fica como se fosse a metade dessa circunferência invertida, mais ou menos dessa forma. E uma bola de futebol lembra uma esfera, como você pode observar nessa figura que representa uma esfera. Beleza? Conseguiram entender? Então, nós vivemos no mundo de formas geométricas. Tudo que nós observamos lembra uma forma geométrica. Vamos continuar. Classificação. Podemos fazer uma primeira classificação das formas geométricas, separando-as em formas geométricas planas, formas geométricas espaciais e contornos. Vamos ver cada um dessas formas aqui detalhadamente. Formas geométricas planas. Aqui nós temos algumas imagens de formas geométricas planas. São aquelas que têm apenas duas dimensões. Aqui nós temos uma forma geométrica, o retângulo, o círculo, o quadrado, o triângulo, e essa outra que é uma forma geométrica com algumas partes arredondadas. Essas formas são também chamadas de bidimensionais, pois tem duas dimensões. Por exemplo, se nós tivermos um retângulo, esse retângulo ele tem um comprimento e ele tem uma largura. Então são duas dimensões, o comprimento e a largura. Beleza? Formas geométricas espaciais. Aqui nós vemos algumas figuras que representam formas geométricas espaciais. Aqui nós temos a esfera, temos um cubo, temos um triângulo de base triangular, nós temos cone, nós temos paralelepípedo e outras mais. As formas geométricas espaciais são também chamadas de tridimensionais, pois tem três dimensões. Quais são elas? Aqui nós temos essa forma geométrica e as suas dimensões, que é o comprimento, a largura, como nós já conhecemos, e na figura geométricas espaciais tem uma terceira dimensão, que é a altura. Então,
Por isso que essas figuras são chamadas de tridimensionais, porque tem 3 dimensões. Contorno de formas planas. Os contornos é exatamente a parte que contorna, são exatamente os lados das figuras geométricas planas. Os contornos têm uma única dimensão, que é o comprimento, é somente o contorno. Outras linhas abertas. Outras linhas abertas nós podemos ver que são desse tipo aí. Aqui nós temos um caracol, que tem uma outra linha, e aqui nós temos uma reta. Aqui nós temos alguns exemplos de linhas abertas. Sólidos geométricos. Os sólidos geométricos, eles podem ser poliedros, corpos redondos ou outras formas espaciais, que não são nem poliedros e nem corpos redondos. Os poliedros são formas espaciais que apresentam somente faces planas, como vocês podem observar na figura aí, ó. As faces são os lados. Essas faces, elas são planas, como você pode observar no cubo, você pode observar na pirâmide. Corpos redondos são formas espaciais que apresentam faces não planas, ou seja, aquelas que têm partes arredondadas, como por exemplo no cilindro, no cone, na esfera. São corpos redondos. Por quê? Porque elas apresentam faces não planas, que no caso são arredondadas. Algumas delas têm faces planas, como vocês podem ver aí no cilindro, mas tem parte arredondada, que é a sua lateral. E as outras formas? As outras formas são aquelas que não são nem corpos redondos e nem são poliedros. Aqui nós temos 2 exemplos. Nós temos esse cubo com esse furo no meio, que representa uma outra forma. Ele não é nem um poliedro, porque ele não apresenta somente face plana, e nem é um corpo redondo, porque não apresenta somente partes arredondadas. Elementos do poliedro. Aqui nós temos esse paralelepípedo e os seguintes elementos. Esse ponto de encontro das arestas, eles são os vértices. Então, em um poliedro, nós podemos encontrar vários vértices, ou seja, vários pontos de encontro das arestas. E o que são arestas? Arestas são esses tipo contorno, o contorno de cada um dos lados. Essa seta vermelha está representando a aresta. E as faces são esses lados, são a frente, é o fundo, é a parte de cima, aí são chamadas de faces. Nessa figura, por exemplo, nós temos um poliedro com 8 vértices, 6 faces e 12 arestas. Beleza? Prismas. Os prismas, ele é um tipo de poliedro que possui faces laterais retangulares e 2 bases idênticas e paralelas entre si. Por exemplo, aqui nesse prisma, nós temos o seguinte, nós temos essas 2 partes que são idênticas e são paralelas, e as suas lados, ou seja, suas faces laterais, são retangulares. Nesse caso aqui nós temos a base superior e a base inferior. Nesse outro exemplo, nós temos um prisma de bases pentagonais, porque essas bases elas têm exatamente 5 arestas. Aqui nós temos as bases e as suas faces laterais. Observa que as faces laterais são retangulares. Pirâmide. As pirâmides possuem uma base. Suas faces laterais são triangulares e todas as arestas determinadas pela face lateral possuem um vértice em comum. Vamos ver aqui a figura da representação de uma pirâmide. Vocês podem observar que ela tem apenas uma base e que todas as arestas das faces laterais encaminham exatamente para um único ponto, que é esse ponto aí, que é o vértice em comum. Observa que todas as arestas das faces laterais se encaminham diretamente para esse ponto, para esse vértice, que é o vértice que é comum a todas as arestas das faces laterais. E as suas faces laterais são triangulares, são triângulos.
E aqui nós temos a base. Nesse caso, nós temos uma pirâmide de base quadrangular. No caso, essa base é um quadrado. Planificação. Os poliedros, eles podem ter a sua superfície planificada. Vejamos. Aqui nós temos um prisma e aqui nós vamos ver a sua planificação. Nós sabemos que o prisma, nesse caso aqui, ele tem as duas bases paralelas e idênticas, né? Nesse caso nós temos um prisma de base quadrangular e as suas faces laterais, elas são todas retangulares. Então a sua planificação vai ficar da seguinte forma. Observe que nós temos 4 faces laterais e as duas bases que são idênticas. Aqui nós temos a sua planificação. É como se pegássemos uma caixa e repartíssemos ela, abríssemos ela dessa seguinte forma que vocês podem observar na imagem. Aqui nós temos uma pirâmide. Vamos ver a planificação da pirâmide. Observamos que a pirâmide ela tem uma única base e todas as arestas das faces laterais seguem diretamente para um único vértice. Então a sua planificação vai ficar da seguinte forma. Aqui nós temos uma pirâmide de base quadrangular e, como nós vemos no slide anterior, as suas faces laterais são triangulares, são triângulos. Ok? Olha só, pessoal, na aula de hoje era isso. Espero que tenha ficado bem claro essa parte aí de poliedros, de corpos redondos, de planificação. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que eu irei ajudar vocês. Até a próxima aula, então.